Então agora a gente vai mostrar alguns testes especiais de quadril. Um deles é em relação à mobilidade do membro inferior e em relação ao tronco, a lombar, né, que a gente vai testar então essa mobilidade. Também a gente vai testar a mobilidade sacroiliaca na parte anterior para ver se tem alguma restrição e encurtamento muscular. E o outro teste também para a gente ver se tem encurtamento muscular posterior. Então, nesse teste, que é o teste de Patrick, a gente vai flexionar o quadril, pedir para o paciente ficar relaxado e a gente vai observar, vamos só tirar esse braço aqui e a gente já vai observar. E o que a gente já consegue observar nesse paciente? Que se a gente mobiliza o quadril, o alinhamento desse paciente deveria ser assim. Só que quando ele flexiona o joelho, o quadril dele já desloca lateralmente, né? Então ele tem encurtamento da cadeia medial dos músculos da coxa e do quadril, tá? Pode ser também alguma coisa da sínfise púbica, tá? Então esse é um teste importante. O que a gente vai fazer dos dois lados? Então esse é um lado que ele tem mais artrose, que ele está se preparando para a cirurgia. E aí a gente vai testar o outro lado. E aí, normalmente, a gente vai observar no paciente que o lado que tem mais artrose tem mais restrição de movimento, tem menos mobilidade e está mais encurtado. Esse é o teste de Patrick. Agora eu vou pedir para o paciente vir bem para fora da maca. Então agora a gente vai mostrar o teste de Gaslen, onde a gente vai causar uma irritação da região sacroiliaca, tá? Para a gente ver se tem processo inflamatório, se tem alguma ruptura ligamentar. Então o paciente ele vem bem para fora da maca, a gente vai flexionar um lado, por exemplo, aqui direito, e a gente vai observar, então, já podemos observar encurtamento da cadeia anterior. E se a gente força, aumenta, o paciente vai referir desconforto da região sacral ou não, né? Se ele referir desconforto, ele tem então processo inflamatório nessa região. E aí a gente faz o lado contrário, nosso paciente tem encurtamento da cadeia anterior, e aí a gente provoca um estresse da região sacroiliaca, e aí o paciente vai referir desconforto, dor ou irradiação também para os membros inferiores. Outro teste importante, que é especial do quadril, é a gente testar se tem compressão nervosa na região lombar e também se tem encurtamento da cadeia posterior, né? Então a gente vai fazer um teste de elevação da perna para ver se tem essa irritação ou encurtamento. A irritação, né, se o paciente sentir dor, desconforto, vai ser entre L5 e S1. Então o paciente está em decúbito dorsal, relaxado, eu vou elevar a perna. Né? Então a gente observa a pelve, observa os dois membros inferiores. Então se a gente vai elevando, se o paciente refere algum desconforto, né, ele vai sentir dor lombar, irradiação, formigamento para os pés, ele tem alguma compressão também na região lombar, né? Porque os pacientes que têm problema de quadril, eles confundem muito dor lombar com dor no quadril. E a maioria dos pacientes que vêm tratar e que procuram tratamento para dor lombar tem lesão de quadril, às vezes é a lesão de quadril que está incomodando, mas é importante a gente testar. Então, elevação da perna, caso a perna contrária ela comece a subir, quer dizer então que o paciente tem encurtamento posterior. Também a gente pode elevar e flexionar tornozelo, que às vezes pode aumentar a irritação na região lombar, e o paciente vai referir desconforto, ou a gente vai verificar então encurtamento posterior. E não esqueçam de testar sempre bilateralmente, tanto o lado que está afetado, que vai para a cirurgia, e o lado que seria, entre aspas, o lado saudável. Continuando nos testes especiais de quadril, então a gente vai testar, ainda testando também se tem restrição da musculatura anterior do quadril e também mobilidade do quadril. Então a gente vai pedir para o paciente ficar em decúbito lateral, pode ser de frente para lá. O paciente a gente tenta manter ele alinhado, a perna de baixo e a de cima flexionada. E eu vou, o fisioterapeuta, o avaliador, vai segurar a perna superior do paciente. Vamos supor que essa é a perna, então, que ele vai operar. Relaxa, deixa bem apoiado na minha mão.
a gente dá um apoio, um suporte aqui na crista ilíaca e traciona posterior. O que a gente vai observar? Se o paciente tem restrição da musculatura anterior, se ele tem desconforto, se ele tem dor e se ele aumenta a lordose. Se ele aumenta a lordose, quer dizer que ele tem restrição, então, dessa musculatura anterior, certo? Seguindo os testes, então, ainda especiais, a gente vai fazer a medida do comprimento do membro inferior aparente e a real. Eu gosto de falar que isso não significa que a pessoa tem ou não tem restrição, que tem encurtamento ou que uma perna é mais comprida que a outra, mas eu gosto de fazer essa medida antes e depois da cirurgia e também gosto de ver o raio-x de membros inferiores que vão medir se tem desnível ou não da pelve ou alteração no comprimento do membro inferior, tá? Então é importante vocês lembrarem que a gente vai fazer as medidas aparente e real, mas vai também comparar com o raio-x de membros inferiores. E o ideal seria, né, no mundo perfeito, fazer o raio-x também antes e depois da cirurgia. Por que essa medida é importante? Porque normalmente quando o médico vai para a cirurgia, vai colocar a prótese, ele não sabe o quanto de osso ele vai ter que tirar do paciente para a colocação da prótese. Às vezes ele consegue tirar menos e ele melhora o equilíbrio do comprimento dos membros inferiores, mas às vezes ele tem que tirar mais. E aí depois o que a gente vai ter que fazer na reabilitação é adaptar essa musculatura e tentar compensar de alguma forma com reforço muscular e o treino de marcha esse desequilíbrio que o paciente tem. Outra questão importante é que isso vai servir também para a gente indicar, quem sabe, a utilização de um sapato especial ou também de uma palmilha para compensar esse desnível, porque com o tempo esse desnível pode causar desconforto. A medida, então, do comprimento verdadeiro de membro inferior, a gente vai pegar a crista ilíaca anterior, aqui, e vai medir com o maléolo medial do tornozelo. E a medida aparente do membro inferior é a crista ilíaca anterior com o maléolo lateral. Outro teste, então, que é importante a gente fazer, que também participa dos testes especiais, é a gente testar, então, a musculatura do piriforme. O que eu vou pedir para o paciente? Deitar em decúbito ventral. Vou pedir para ele ficar um pouco lateralizado, pode virar um pouquinho mais de lado, assim, isso. Eu vou flexionar a perna superior, pode vir um pouquinho mais para fora da maca, pode vir mais, isso. E nessa posição eu vou forçar o joelho para fora da maca. Se o paciente sentir algum desconforto, nessa região aqui, que é bem a região da inserção do piriforme, né, a cabeça do fêmur e o sacro, a gente vai ter então restrição dessa musculatura ou encurtamento. E também nesse momento a gente pode palpar e ver se o paciente tem dor e se tem contratura. E aqui o meu paciente tem uma contratura que a gente pode aproveitar para fazer alguma liberação, tá? Então esse teste é importante a gente testar dos dois lados. Isso é no pré-operatório, tá? Nada de fazer esse teste no pós-operatório. Pode deitar direitinho de barriga para baixo. Outro teste que a gente vai fazer também nessa posição é o teste de Eli. Então eu vou mostrar desse lado que vocês vão visualizar melhor, né? Ó, a gente vai fazer flexão do joelho e observar o que acontece com a pelve e a lombar do paciente. Eu vou flexionando e vocês estão vendo que já a parte, né, posterior da pelve do lado direito já começa a elevar. O que isso significa? Encurtamento de reto femoral e provavelmente uma hiperlordose, né? Então até eu posso, ó, elevar aqui e o paciente vai sentir restrição anterior, tá? Então a gente vai testar dos dois lados e a gente vai ter que trabalhar essa musculatura.